Boa tarde, irmãos e irmãs, graça e paz. Você está feliz neste dia? Porque é um dia que o Senhor fez para nós, né? Deus é eterno, Ele não tem problemas de dias. Nós é que temos dias, horas, meses, anos, décadas para viver, né? Já não digo século. Porque isso é muito difícil atingir um século de vida. Mas graças a Deus pela sua presença nessa tarde, e como disse a irmã Carmen, né? O mais importante é você ter a certeza da vida eterna. Jesus disse: dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão. Aqueles que têm uma aliança com o Senhor Jesus Cristo, através da experiência que a Bíblia chama de novo nascimento, o próprio Senhor Jesus chama de novo nascimento, em João capítulo 3, quando ele tem aquela conversa com Nicodemos. Ele diz: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. E mais para frente ele diz: se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Então você não vai ver o reino de Deus, o reino dos céus, e menos ainda entrar nele sem ter a experiência do novo nascimento, que nada mais é do que uma operação do Espírito Santo no teu espírito, trazendo a vida de Deus ao teu espírito, ou na linguagem do apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, vivificando o teu espírito. Ele vos vivificou, isto é, vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então, uma operação do novo, a realização do novo nascimento é uma operação do Espírito Santo, trazendo a vida de Deus ao nosso espírito. E a partir dali, então, nós somos selados com o Espírito Santo para o dia da redenção. Para o dia final, para estarmos para sempre com o Senhor. Então é muito importante que você tenha esta experiência. Se você não tem, você precisa ter. Porque tudo que eu vou falar aqui vai estar ligado basicamente a essa experiência do chamado novo nascimento. Tenho umas 3 horas para falar. Seria bom se pudesse ser assim. Mas, irmãos, eu quero falar hoje sobre o céu. Eu estava lá naquele café, no dia dos pais, e olhando para os irmãos, quando de repente eu senti como se fosse algo me falando: fala sobre os céus. Não dava para fazer ali, mesmo porque tinha uma programação especial que já estava em andamento, mas eu senti um desejo e falei naquela ocasião que eu gostaria de falar com a terceira idade sobre o céu, porque nós temos naturalmente medo da morte, é uma coisa natural no ser humano, Nós podemos viver aí 80, 100 anos, irmão, está preparado para partir? Não, quem sabe posso ser útil aqui ainda, posso fazer alguma coisinha, E nós temos medo da morte, isso é que é a verdade. Por quê? Por que temos medo da morte? A maior parte das pessoas tem medo de morrer porque não sabe para onde vão. Desconfiam que podem ir para o céu, mas não têm certeza de que vão para o céu. Veja bem o versículo que eu citei logo no início: dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão. Jesus disse certa vez também, quando ele foi ressuscitar a Lázaro, naquela conversa com a irmã de Lázaro, Marta, está lá no Evangelho de João, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Jesus estava falando da morte eterna.
E então as pessoas têm medo da morte, e é natural. Eu sempre digo isso nos funerais, quando eu vou ministrar uma palavra, culto fúnebre, eu sempre digo: nós não fomos criados para morrer. É contrário à nossa natureza. Deus nos criou em Adão e Eva para vivermos eternamente. Se eles tivessem obedecido a Deus e essa obediência continuado, eles teriam comido da árvore da vida e viveriam eternamente. Nós teríamos esta característica de não termos medo da morte, porque o nosso corpo já nasceria imortal, né? Por isso que nós temos medo da morte. Então, o ser humano, ele tem 3 partes. A Bíblia diz isso. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 5, 23, ele diz: e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, primeira parte, e a vossa alma, segunda parte, e o vosso corpo, terceira parte, sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então você está entendendo que você e eu somos formados de 3 essências. 3 essências: espírito, alma e corpo. O homem é um espírito, possui uma alma. Ele não é uma alma, ele é um espírito. Essa é a minha essência e a sua também. É a centelha divina que nós recebemos de Deus. O cavalo não é um espírito, o cachorro não é um espírito. Ele não tem espírito. A vaca não é um espírito. Mas o homem é. É um espírito, possui uma alma e habita num corpo. Habita num corpo. A nossa habitação, por causa do pecado, ficou sujeito à deterioração, à corrupção ou morte física. Então nós somos mortais, porque nós desobedecemos a Deus. Ao invés de comer, os nossos primeiros pais lá, mas reflete em todo mundo, nós herdamos essa herança, essa natureza. Ao invés de eles comerem da árvore da vida, eles foram comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus disse para eles: não comam, senão vocês morrem. Então toda a história do homem é uma história de fugir da morte. Nós temos medo de morrer. Mas o cristão, ele deveria ter medo de morrer? O que você acha? Vamos para o céu, irmãos? Quantos querem ir para o céu? Todo mundo quer ir para o céu? Tem uma coisa: para ir para o céu precisa morrer. Quantos querem morrer aqui? Opa, tem até um bom número. Pensei que não ia ter tanta gente que queria morrer. Pensei que aí não, pastor, calma aí. Vamos mais devagar. Eu acho que eu ando falando bastante dessas coisas, por isso que vocês já estão ficando mais animados, sabe? Mas, via de regra, as pessoas não querem saber de passar pela experiência da morte. Porque nós temos medo do desconhecido, nós não sabemos o que está do outro lado de lá. Não é verdade? Mas a Bíblia fala: pastor, mas será que não tem ninguém que teve lá e voltou? Para a gente ficar, vamos dizer assim, mais seguro. Porque a Bíblia foi escrita há tanto tempo. Será que aquela turma de lá estava sabendo o que estava fazendo quando escreveram? Irmãos, a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, né? Então, a Bíblia é o nosso livro, né? Como diz o Salmo 119, é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminhar. Se você caminhar à luz da Bíblia, você não vai tropeçar, você não vai ter medo. Mas é natural no ser humano
ter o receio da morte. E é sobre, então, partindo daí, porque não tem outro jeito de chegar no céu, a não ser morrendo aqui. Esta é a regra. Tem a exceção. A exceção vai ser aquela turma que vai estar viva ou vivos no momento em que Jesus retornar e parar nos ares e determinar que a trombeta seja tocada e os mortos vão ressuscitar, os vivos vão ser transformados num instante, num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos. E aí os dois grupos sobem para encontrar com o Senhor. Nos ares nós falamos muito de arrebatamento, da igreja tem ensinado isso bastante. Mas, com exceção desse grupo que vai estar vivo, esse grupo que eu estou falando, esses milhões, eu acredito, né, que vão estar vivos nessa ocasião, que vão ser instantaneamente transformados, a regra é que nós passemos pela experiência da morte. Porque Deus disse a Adão, olha, você é pó e ao pó você vai retornar. Ou seja, o seu corpo foi formado do pó. Não a sua alma e nem o seu espírito. Mas o seu corpo foi formado do pó. Então você vai retornar ao pó. Mas ele também fez uma promessa, que viria um que esmagaria a cabeça da serpente. E nós sabemos que este morreu, foi ao inferno, sofreu, mas ressuscitou. E para nunca mais morrer. E eu vi ele. Eu vi ele em 1994. Está bem vivo. Vivinho da Silva. Como se nós pudéssemos dizer assim. Essa experiência o Senhor me deu em 1994. Você pode crer como pode não crer. Assim como, se você não crê na Bíblia, acho que você não vai crer também no que eu estou falando aqui. Né? Que é mais fácil você crer na Bíblia, que é a palavra de Deus inspirada, do que a palavra que eu estou falando para você. Né? Por isso a gente não pode se firmar em experiência desse, daquele, mas sim na palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Mas morar no céu, todo mundo quer ir, né? Todo mundo quer ir para o céu. Não tem, se você perguntar por mais, ele sempre vai querer ter um lugar bom para viver na eternidade. Irmãos, a Bíblia fala muito do céu, mas ela fala do céu de passagem. Ela toca de passagem nesse lugar, nessa palavrinha céu. Né? Então, não há um texto na Bíblia em que Jesus, por exemplo, chamou os seus discípulos e ensinou para eles sobre o céu. Você não vai achar. Você não vai achar nenhuma revelação assim detalhada sobre o céu. É assim, assado e cozido. Mas a Bíblia fala, só no Novo Testamento são 276 vezes mencionado o céu. 276. Então, para fazer um estudo, eu nunca fiz um estudo sobre o céu. Essa é a primeira vez que eu vou falar um pouco mais concentradamente sobre este lugar. A primeira coisa que nós precisamos aprender sobre o céu, que o céu é um lugar. O céu não é um estado. Alguma coisa assim flutuando nas nuvens, né? Os anjinhos sentados nas nuvens, com a harpa na mão, tocando, e você chega lá. Como se pinta por aí? O céu é um lugar. Diga assim, o céu é um lugar. E o inferno também é um lugar. O inferno também é um lugar. Um lugar físico. É um lugar que as pessoas, quando morrem, ou vão para o céu ou vão para o inferno.
O que Jesus disse para aquele homem que estava sendo crucificado com ele? Que é chamado bom ladrão, que de bom não tem nada. Ele era um assassino, era um ladrão, era um pinta-brava, mas se arrependeu ali na última hora e clamou ao Senhor, e Jesus deu uma resposta para ele. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim, sê compassivo, sê misericordioso a mim, quando o Senhor entrar no seu reino. Ele sabia que era um reino espiritual, não era um reino terrestre. Jesus dá a ele uma resposta: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Você conhece esses textos? Todos já leram isso na Bíblia? Né? Porque eu vou ter que citar muito texto de cor, irmãos. Então, texto, contexto, de cor, para que a gente possa ganhar mais tempo. Como eu disse, são 276 só no Novo Testamento. Agora, imagine lá no Velho Testamento, quantas vezes é citado o céu. Mas eu disse que alguém precisava ter ido lá, voltado, para explicar para nós. A Bíblia cita duas pessoas. É interessante que a Bíblia cita 2 que não morreram e 2 que estiveram lá e viram e voltaram. Pastor, mas esses 2 aí, eu não sei de quem que você está falando. Os que não morreram, eu sei. É o Enoque e o Elias. Os 2 grandes homens de Deus do passado. Mas esses outros 2 estão no Novo Testamento. Esses 2 que estiveram lá e voltaram para falar alguma coisa sobre eles, sobre o céu. O primeiro deles foi o apóstolo Paulo. Se você nunca leu, você precisa ler a experiência do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12, aliás, deixa eu ver, às vezes eu confundo primeiro, não, é 2 Coríntios 12, ali nos primeiros versículos, Paulo fala sobre um homem que, ele diz, não sei se no corpo ou fora do corpo, Deus sabe, ele foi arrebatado até o 3º céu. Aqui tem uma informação importante. Se tem um 3º céu, significa que tem antes um primeiro e um segundo. Já descobri, só lendo esse versículo, que existe pelo menos 3 lugares que a Bíblia chamaria de céu. Então o apóstolo Paulo, ele começa falando, né, que conheço um homem, verso 2, em Cristo, que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o 3º céu. Sim, conheço o tal homem, era ele mesmo. Mas ele começa dizendo aqui que ele conhecia esse homem. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, que foi arrebatado ao paraíso. Uma outra descoberta aqui. Nós estamos estudando a Bíblia. O 3º céu é o paraíso. Então, 3º céu e paraíso é o mesmo lugar. Ele está falando de um lugar, irmãos. Um lugar. Então, o apóstolo Paulo está descrevendo isso aqui. Que foi arrebatado ao paraíso, verso 4, e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Desse tal me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão das minhas fraquezas. Pois se eu quiser gloriar, não serei insensato, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém pense de mim, além daquilo que em mim vê ou de mim ouve. E para que, agora que ele vai entregar-se, né? E ele diz aqui, e para que não me exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse demais. Então, quem era este homem? Quem era este homem que foi arrebatado até o paraíso? Paulo. Agora ele se entregou. Agora ele já disse, para que eu não me exaltasse demais,
pelas excelentes revelações. Eu tive visões extraordinárias, mas me foi proibido falar sobre elas. É isso que ele está falando. Então, Paulo esteve no paraíso. Houve com ele um arrebatamento. E ele esteve no paraíso. E ele viu coisas extraordinárias. Ele ouviu revelações, verdadeiramente fantásticas. Não essas coisas que aparecem aí nesse programa. Estou falando de coisas realmente extraordinárias. Então ele foi lá, ele viu e ele ouviu. Coisas inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Que pena. Que pena que o Senhor não deixou Paulo descrever para nós como é que é o paraíso, ou como é, o que ele viu lá no paraíso. Senão nós teríamos um relato aqui do terceiro céu. Como que é? Agora, se você for um estudioso da Bíblia, alguém que lê a Bíblia, somente o Novo Testamento, você vai ver que o apóstolo Paulo, em várias ocasiões, em várias cartas, ele fala uma coisa aqui, ele fala outra ali, ele fala daquilo que ele viu, daquilo que ele ouviu. Então, nós vamos somando essas coisas todas para pegar uma ideia não completa, porque o Senhor não permitiu ele dar ao contrário. Porque Paulo, irmãos, era um homem muito instruído, um homem que conhecia profundamente a lei judaica. Ele era uma espécie de rabino. Ele tinha estudado para isso, para ser um rabino, um pastor, um líder espiritual. Quando Deus o chamou e trouxe para o reino, Jesus aparece para ele e fala com ele, e diz: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas, então o apóstolo Paulo, ele tinha excelentes revelações. E para que ele não se ensoberbecesse, por que Deus não permitiu que Paulo se ensoberbecesse? Porque a soberba precede a ruína, vem antes da ruína. O arrogante Deus resiste, o soberbo. Então, para que ele não perdesse a salvação dele, aquilo que ele tinha de mais precioso, Deus meteu um espinho na carne dele. E ele orou 3 vezes ao Senhor: tira de mim esse sofrimento. E o Senhor disse: não, não tiro. Você vai ficar com ele. Senão você vai ficar todo nhenhenhê, cheio de si. Então não tiro. Você vai ficar com ele. Você quer ter excelentes revelações? Quem quer ter excelentes revelações? Levanta a mão. Ótimo, são muitos candidatos a ter espinho na carne. Mensageiro de Satanás. E mensageiro de Satanás? Um espinho na carne, te esbofeteando, fazendo você sofrer, mostrando a tua humanidade. Isso eu não quero não, pastor, só quero as excelentes revelações. Mas é o pacote completo. Um vem com o outro. Senão você se perde. Então, irmãos, é muito importante nós entendermos isso. O apóstolo Paulo, então, esteve num lugar que Jesus chama de paraíso e que ele próprio também chama de paraíso. Jesus disse para aquele ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E Paulo diz: olha, que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais o homem não é lícito, não convém o homem se referir àquilo que... Mas Paulo mais tarde ele vai escrever assim: o que os olhos não viram,
nem os ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem, nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para quem? Para aqueles que o amam. Esse amor aí, não é só dizer, eu te amo, Senhor, mas não obedece. Esse amor está condicionado à obediência, né? Então, ele mesmo escreveu sobre isso, mas ele não disse o que era. Ele só disse, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nem mesmo chegou à mente do homem, à capacidade do homem de descobrir essas coisas, mas Deus tem preparado coisas tremendas, inefáveis para aqueles que o amam. Por isso é que o cristão não deve ter medo da morte. Porque a morte para nós, olha aqui para mim, a morte para você e para mim é uma promoção para o reino de Deus. É uma promoção. Todo mundo gosta de ser promovido, né? É uma promoção. Então, quando nós morremos, nós somos promovidos deste mundo de dores para um mundo sem dores. Deste mundo de sofrimento para um mundo de gozo eterno. Nós somos promovidos para a casa do nosso Pai Celestial. Nós voltamos à casa do Pai, porque o nosso espírito foi dado por Ele. Então nós voltamos para a casa do nosso Pai. Então a morte de um cristão devia ser a coisa mais gloriosa. Você quer ver? Esse mesmo apóstolo, volta aqui, não sei se você está acompanhando, eu estava no capítulo 12, 2 Coríntios, vamos no capítulo 5, desse primeiro, 2 Coríntios, capítulo 5, eu vou ler aqui para você, vai acompanhando. Diz assim, o apóstolo Paulo, nós podemos pegar aqui o final do 4, capítulo 4, e entrarmos no capítulo 5. Então, o final do capítulo 4, verso 16 em diante, diz assim, por isso, o apóstolo Paulo está falando, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior seja consumido, o que é o nosso homem exterior? O nosso corpo. O nosso homem exterior é o nosso corpo, seja consumido. É ou não, irmão? Irmão Jacozinho, quando você tinha 15, 16 anos, 100 metros por irmão, em 10 segundos era moleza. Hoje, em 10 minutos, às vezes fica difícil. Não é? Por quê? Porque o nosso homem exterior está se deteriorando, se comprometendo. Mas ainda que o nosso homem exterior esteja consumindo, o interior, isto é, o nosso homem interior, contudo, se renova de dia em dia. O que é o nosso homem interior? É o nosso espírito, a nossa alma, o nosso ser imaterial, a nossa parte não material. E aí ele continua dizendo, o apóstolo, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, cada vez mais, abundantemente, um eterno peso de glória. Agora eu quero que você lembre que o apóstolo Paulo chama de todas as tribulações que ele passa, ele chama de leve e momentânea tribulação. Irmão, o que esse homem passou, eu não gostaria de passar, né? A minha carne não quer saber disso, não. Tá? Mas a gente passa, uns mais, outros menos, mas você passa por tribulação. Ele diz, mas produzem para nós um eterno peso de glória, não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que não se veem são eternas. Então, se você ficar preso aqui naquilo que você tem, na casa boa que você tem, na esposinha ali do lado, nos filhos, nos netos, na pensão, na caderneta de poupança,
nisso, naquilo, você está preso nessas coisas que você está vendo. Mas as que você não vê são infinitamente superiores. Infinitamente superiores. É isso que ele está dizendo. Agora, ele diz, as que não se veem são eternas. Agora vamos entrar no texto que eu queria. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, o que é casa terrestre desse tabernáculo? O nosso corpo. Paulo poderia ter dito aqui, sabemos que se o nosso corpo se desfizer, ou seja, morrer, temos em Deus um edifício, já não é mais nem casa, é um edifício. Uma casa não feita por mãos, e ela é eterna, e ela está nos céus. É isso que ele está dizendo aqui. Casa não feita por mãos, eterna nos céus. Pois nesse tabernáculo, ou seja, nesse corpo aqui, nós gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se é que, estando vestidos, não fomos achados nus. Ou seja, que você realmente tenha nascido de novo. Em outras palavras, é isso. Porque, na verdade, nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos oprimidos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos. O que Paulo está falando aqui? Ele está dizendo, olha, o ideal mesmo era que a gente não passasse pela morte física, mas que nós fôssemos transformados. Então, não queremos ser despidos, mas revestidos de imortalidade, no caso, né? Revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu como penhor, ou seja, como garantia, o Espírito, isto é, o Espírito Santo. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Temos bom ânimo, mas desejamos antes estar ausentes deste corpo para estarmos presentes com o Senhor, pelo que também nos esforçamos para ser-lhe agradáveis, quer presente ou quer ausentes. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, em outro texto, ele fala, olha, eu desejaria partir e estar para sempre com o Senhor, porque isso é muito melhor. Ele esteve lá e ele viu. Ele esteve lá e ele viu. E ele disse, é infinitamente melhor estar com o Senhor do que estar aqui. Por que eu estou falando isso? Para a terceira idade. Porque a hora de partir está chegando, irmão. Para mim também esse mês vou completar 75. E eu já faz tempo que eu tenho pensado, Senhor, não está muito fácil aqui não. Eu sei que lá é muito melhor. Seria muito melhor partir e estar com o Senhor. Mas é como Paulo escreveu num outro texto. Mas se for proveitoso para os irmãos eu ficar mais um pouco, ele disse, eu estou pronto a ficar. E ele ficou. O Senhor preservou ele até quando o Senhor disse, não preciso mais de você, agora você vem para cá. Agora você vem. Por isso que a Bíblia diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Para Deus é uma preciosidade. É como um filho que retorna à casa do pai. Para sempre. Nós aqui, irmãos, nós estamos peregrinando. A nossa jornada de vida aqui é uma peregrinação. Você sabe por que você nasceu? Você nasceu, Deus te deu essa oportunidade de você nascer, para que você possa ter a oportunidade de nascer de novo. Só por isso. Tem muita gente que diz, os filósofos, não sei por que eu nasci.
Você nasceu para ter a oportunidade que Deus vai te dar de nascer de novo. Se você perder essa oportunidade, às vezes Ele dá mais de uma vez. Ele oferece mais de uma vez, 2, 3, 10, 50, mas às vezes é uma só. O ladrão da cruz, que foi salvo por Jesus, foi a primeira e única oportunidade que ele teve. Mas ele já tinha ouvido falar de Jesus, ele tinha ouvido dos milagres de Jesus, tanto que ele sai em defesa de Jesus quando aquele outro começou a escarnecer. Ele disse, olha, nós estamos aqui porque devemos, né? Nós matamos, nós pintamos, nós roubamos, mas esse nenhum mal fez. Senhor, lembra-te de mim. Então ele sabia quem era Jesus. E ali, quando ele teve a oportunidade, ele agarrou. E o Senhor o salvou. Amém? Então, para você saber, então, que o que nos espera na eternidade é muito, mas muito melhor. Irmãos, então eu quero deixar algumas coisas fixas. Não sei, mas ainda uma meia hora. Com vocês. Primeiro, que o céu é um lugar. A Bíblia fala isso. No livro de Jó, a Bíblia fala isso. Assim como fala também que a morte é um lugar. Que o inferno é um lugar. A Bíblia fala que o inferno vai ter que dar conta dos mortos que nele há, que tem lá naquele lugar. Assim como a morte tem que dar conta dos mortos que ela tem retido na morte. Para serem julgados pelo grande trono branco. Você precisa ler a Bíblia, você precisa interpretar, você precisa aprender, né? Para você entender os mistérios da palavra de Deus. Então, o inferno é um lugar, o céu também é um lugar. E este lugar que nós descobrimos aqui pela pena inspirada do apóstolo Paulo, que ele chama de paraíso, é o terceiro céu. Então tem o primeiro. Qual que é o primeiro céu, pastor? O primeiro céu, irmãos, é a camada superior, onde as aves voam, os aviões também, né? Essa é a camada exterior, a camada que você enxerga, onde estão as nuvens. Esse é o primeiro céu. O segundo céu é aquilo que a Bíblia chama de lugares celestiais. Em Efésios, capítulo 6, verso 10 em diante, o apóstolo Paulo, escrevendo, o mesmo apóstolo, muito usado, ele sabia o que ele estava falando, que ele viu tudo isso. Ele escrevendo, ele diz que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. Nós temos que lutar contra os demônios, que são os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, exércitos espirituais da iniquidade, nas regiões celestes. Aonde que eles estão? Nas regiões celestes, fora da nossa visão, aonde estão também os corpos celestes, os planetas, as estrelas, principalmente o nosso sistema solar aqui, vamos deixar falando de planeta só para ficar mais simples, né? Onde estão os corpos estelares, nesta região, nós temos também a ação, tanto de demônios como de anjos. É ali que está o reino de Satanás. Ele foi expulso do terceiro céu, na rebelião, e veio para as regiões celestes. Essa região que circunda a terra, ou seja, é mais longe, né? Mas aí já é um mundo espiritual. Tem lá também o mundo físico, os planetas, as luas. Júpiter tem mais de 50 luas, 52 eram conhecidas, hoje já passa de 75. Estão descobrindo adoidado luas que giram em torno do grande planeta Júpiter, o maior do sistema solar.
Mas quero dizer para você que este é o segundo, mas o terceiro céu é o paraíso. E quem vai para o paraíso? E agora eu vou fazer a pergunta e deixo a pergunta com vocês enquanto eu bebo um gole d'água. Quem que vai para o paraíso? Você vai? Você vai? Tem certeza? Tem certeza? Absoluta? Ah, pastor, agora, depois de tanta pergunta assim, eu já estou em dúvida se eu vou ou não vou. Irmão, você não pode ter dúvida. Eu vou sim. Quem me garante isso é Jesus. Quem garante isso é Jesus. Eu dou-lhes a vida eterna, jamais vão perecer. Que tipo de vida que Ele vai nos dar? Vida eterna com Deus. Olha, isso é tão importante que Jesus disse em João 14. Os 3 primeiros versículos você está de cor. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Vocês creem em Deus? Crede também em mim. Na casa do meu Pai, que é Deus, há muitas moradas. Muita coisa na casa do meu Pai. Mas eu vou preparar-vos moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos moradas. Mas quando eu for e vos preparar essas moradas, eu virei outra vez. Eu virei a segunda vez. E vos tomarei, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão. Quem crê no Filho, diz o apóstolo João, tem a vida. Que vida é essa? Vida eterna. Quem não crê no Filho, não tem a vida. A ira de Deus permanece sobre esse, que não tem a vida eterna. Interessante, né? Porque Jesus uma vez ele disse, e a vida eterna, está lá em João capítulo 17, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviastes. Você conhece a Jesus Cristo a quem Deus enviou para morrer em teu lugar pelos teus pecados? Você teve um encontro pessoal com Ele? Você sentiu o toque do seu Espírito te convencendo do teu pecado, da justiça de Deus e do juízo de Deus? Então você nasceu de novo. Então você tem um testemunho interior, dado pelo Espírito Santo que habita em você, de que você é filho de Deus. João capítulo 8 diz isso. O próprio Espírito, isto é, Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aleluia. Nós temos uma filiação. Nós temos um novo nome. Esse nome atrapalhado teu aí não vai valer no céu. Ninguém vai te conhecer desse jeito. Você vai ter um novo nome dado pelo seu Pai Celestial. Quando você chega lá, você vai receber uma pedrinha branca, nele escrito o seu novo nome. Onde está isso, pastor? Está em Apocalipse. Se você ler lá os 3 primeiros capítulos, você vai achar isso. Eu não vou nem dizer aonde que está, para você pelo menos ler 3 capítulos do Apocalipse. Irmãos, eu disse que 2 pessoas estiveram lá e viram e voltaram para contar. O primeiro foi Paulo. E o segundo foi o apóstolo João. João, quando ele estava lá no finalzinho da vida dele, sei lá quantos anos ele tinha, mas já estava com 80 e alguma coisa. Ele foi exilado por ordem do imperador romano. Acho que foi Nero ou Diocleciano, um dos dois.
na ilha de Patmos. E ali o Senhor aparece para ele. E ali, no capítulo 4 de Apocalipse, ele vê os céus abertos, o céu se abre em cima dele, e ele ouve uma voz, a voz de Deus, dizendo: suba aqui. E ele sobe. É claro que ele não subiu em alguma escada, ele subiu em espírito. Mesmo porque com essa idade já não dá mais ficar subindo escada, né? Ainda mais escada para o céu, deve ter muitos degraus. Aquela de Jacó sumia nuvem adentro. E ele então é arrebatado em espírito, e a partir dali ele vai vendo e escrevendo. O Senhor permite que ele escreva. O que não permitiu a Paulo, Deus permitiu a João. Que ele escreva as coisas que ele foi vendo, aquilo que ele ouviu. Raras coisas no Apocalipse Deus proibiu de revelar. Os trovões é uma delas. O que os 7 trovões disseram, João ia escrever, o Senhor disse: não, não escreva. Isso, sela. Mas no mais ali ele foi descrevendo. Irmão, tem um outro lugar que não é nem o primeiro céu, nem o segundo céu, e nem o terceiro céu. É um lugar que a Bíblia descreve como a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém. Lá no finalzinho do livro de Apocalipse tem a Nova Jerusalém. As ruas são de ouro. Mas não é um ouro desse que a gente tem nas alianças, né? Não é ouro desse aqui. É um ouro transparente. É um ouro diferente, só tem no céu. E ninguém vai para lá com picareta para cavocar as ruas de ouro lá. Não pode. Para que você vai cavocar aquilo que é teu por herança? Para que você vai estragar aquilo que já é teu por herança? Por isso que o avarento não entra no reino. Deus tira todos os avarentos para fora. Não, vocês vão para o lago de fogo. Não entra no reino. Tem uma série de restrições para entrar nesse reino. Nascer de novo é a condição básica, sine qua non. Mas tem muita coisa para você deixar Deus te mudar. A vida nos ensina, né, irmãos, que quando nós nascemos aqui, não trouxemos nada, e quando nós partimos aqui, nada nós levaremos. Então, o que nós devíamos ser mais inteligentes do que somos. Pelo menos mais perceptivos do que somos. E não ficar correndo atrás das coisas. E nem ficar agarrado a essas coisas, como se a gente fosse levá-las junto para o céu. Não vamos levar nada daqui. E onde que nós vamos morar? Na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, ela é descrita como uma cidade quadrada. Ela tem 2.600 quilômetros de largura, 2.600 quilômetros de altura e 2.600 quilômetros de profundidade. Dá um pouquinho mais de 2.600, dá 2.612 e alguma coisinha, pelas medidas bíblicas. Você já imaginou 2.600 quilômetros de extensão? 2.600 quilômetros de altura. Uma vez um matemático cristão, eu li isso, não sei, estou passando pelo que eu li. Ele era um físico, um matemático, e ele resolveu dividir esse 2.600 quilômetros, esse cubo perfeito, esse quadrado perfeito, e ele chegou à seguinte conclusão: lá daria para colocar
todas as pessoas que já existiram, existem e que existirão na face da terra, com pé direito de 16 metros. Ou seja, se você botar andares de 16 metros, você vai fazendo ranks, né, que se chama ranks, daria para construir mansões para todo mundo. Que já existiu, existe, e que poderia existir ainda. Sobra lugar. Só na cidade Nova Jerusalém. Uma coisa curiosa, a palavra Jerusalém em hebraico é plural. É como se Deus estivesse falando de Jerusaléns. Ela é escrita no plural, no hebraico, Yerushalayim. É como se eu estivesse dizendo Jerusaléns. Por quê? Porque tem duas, a divina e a terrena. E a divina vai parar em cima da terrena. E Jesus vai governar da Nova Jerusalém, da Jerusalém terrena, no milênio. Irmãos, o que nos aguarda na eternidade é coisa extraordinária. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Você ser perfeito, receber um corpo imortal perfeito, glorificado, semelhante ao corpo que Jesus ressuscitou. Jesus não tinha nenhuma limitação de tempo e espaço para ele se deslocar. Aliás, uma coisa que não existe no céu. Aliás, tem muitas coisas que não existem no céu. Eu fiz até uma fieira de coisas, depois eu falei, não vou falar disso não, que não vai dar tempo. Mas só para assim, rapidinho para você saber, não tem tempo no céu. Tempo é só aqui. Deus é eterno. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Essa é uma maneira de falar. Porque eternidade já quer dizer que não tem fim. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, nós vamos viver para sempre. Mas não é num lugar tormentoso. Não é um lugar horrível. É um lugar sublime. Por isso, irmão, você não imagina o preço que foi pago para que você morasse lá. Para que você herdasse a vida eterna com o Senhor. Alguém teve que ir lá e morrer e sofrer no seu lugar. Jesus fez isso. Por isso, o teu amor por Jesus tem que ser um amor que não tem medida. Obedecer ao Senhor, amar ao Senhor, servir ao Senhor. Como é que eu sirvo ao Senhor? Nunca vou me cansar de falar isso. Servindo aos meus irmãos, servindo ao meu próximo. É por isso que Jesus disse, o grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. O mundo seria outro mundo se nós amássemos o próximo como a nós mesmos. Ninguém ia dar tiro em nós mesmos, né? Ninguém ia trapacear com nós mesmos, ninguém ia mentir para nós mesmos. Esse mundo seria outro mundo. Irmão, eu estou falando assim de uma maneira muito livre, de uma porção de coisas para você me entender de uma maneira bem clara, né? Mas eu vou ter que parar. Eu fiz aqui uma série de coisas. Eu ia examinar um pouco com vocês o relato do rico e do Lázaro, de Lucas capítulo 16. Depois você lê em casa, lá nos capítulos 16, a partir do verso 19 até o final, né? A partir do verso 19, fala do rico e do Lázaro. É um episódio que algumas Bíblias dizem assim, parábola do rico e do Lázaro. Não é parábola isso, irmão.
Isso não é parábola, não é uma história inventada, criada por Jesus, mas é uma teologia. Jesus conhecia esta realidade quando ele ensina sobre isso. Esse nome Lázaro é um nome próprio, significa Deus é ajudador. Lázaro. O rico não é citado pelo nome, mas o pobre é citado pelo nome. E a Bíblia diz ali algo muito importante para você e eu sabermos quando chega a hora da nossa partida. O que diz ali? Que vieram os anjos e levaram aquele que foi para o paraíso, para o seio de Abraão. Paraíso é o mesmo lugar. O judeu conhecia, Jesus está falando com os judeus, então ele usa uma linguagem própria para o judeu. Ele diz o seio de Abraão. Seio de Abraão é onde estava o patriarca Abraão, que é o fundador da raça dos judeus. Que é aquele caldeu que Deus tirou lá da Caldeia e colocou para a terra de Canaã, para herdar aquela terra. Tá? Mas, uma coisa muito importante, na hora que nós formos partir, você vai ver pelo menos 2 anjos. Eles vão chegar e você vai ver com os teus olhos físicos, você vai ver no mundo espiritual, como eu vi Jesus. Em 94. Eu tinha 50 anos. Horas antes dele morrer. Então os anjos vão vir. Eles vão até sorrir para você. São lindos. Eu ouvi um testemunho dado pela esposa, que estava com o marido no hospital. Pessoa muito conhecida minha. Sofria do coração, morreu cedo. Lá no enterro, ela disse: pastor, eu tenho que falar para o senhor isso, porque foi muito significativo. Eu estava com ele domingo à tarde. E nós estávamos conversando, de repente, ele disse: bem, eu estou vendo, eles chegaram, eles são lindos. Ele quem? Os anjos. E falando isso, ele foi caindo. Ele estava sentado na cama. Ele foi soltando a mão dela e partiu. Então os anjos, irmãos, não deixam você partir sozinho. Então não precisa ter medo de partir, não. A hora que você vê os anjos, você sabe que chegou a hora de ir para a casa do Pai. E Ele vai mandar os seus mensageiros te buscar. Agora, se você estiver agarrado a essa vida aqui, cheio de desejo, de vontade, aí é capaz de dizer: olha, nós vamos voltar e vamos falar com o Pai lá, eu acho que ele vai mandar uns capetas te pegar aqui embaixo. Deixa eu te falar, não tem nada de capeta aí na Bíblia pegando gente aqui, tá? Mas de anjo tem. Na Bíblia tem. Essa experiência de que os anjos vieram e o levaram. E para onde o levaram? Para o paraíso, para o seio de Abraão. E agora o rico, não tem anjo na do rico. Ele morreu e foi sepultado, e a sua alma se achou no inferno, no Hades. Hades é uma palavra grega para lugar de tormento, que no hebraico é Sheol. Hades, inferno. O latim traduz por inferno, lugar de tormento. Tá? Então, irmãos, na hora de você partir, os anjos vão vir. Chegou a hora. Oh, aleluia, chegou a hora de ir para a casa do Pai. A partir dali você não vai ver mais nada. Não vai tomar mais conhecimento das coisas que para trás ficam. Eu queria muito que você... 5 minutos?
que você visse a experiência do pastor Daniel Ekichuku, da Nigéria. Eu tenho no meu site, se você entrar na internet, você acha, Ressuscitado dentre os Mortos. Tem um DVD dele, onde ele descreve o que aconteceu com ele. Ele sofreu um acidente de carro e bateu com o peito no volante, não tinha cinto de segurança, naquela época não era obrigatório, isso foi em 2001. E foi levado para o hospital com hemorragia interna, muito grave, e a esposa foi lá e ele pediu para ser levado para uma cidade maior. E no caminho, enquanto ele estava sendo levado, 80 quilômetros de distância, dentro de uma ambulância enorme, uma ambulância Volvo, 2 anjos vieram, 2 anjos com asa, vieram e enfiaram dentro da ambulância. E ele ficou admirado, porque um deles era maior que a ambulância. Ele disse: como é que cabe aqui dentro? E ele estava conversando com a mulher dele, se despedindo dela, porque ele sentiu que ia partir. As forças estavam indo embora. De repente, então, aqueles anjos, um pegou de um lado, outro pegou do outro. Não do corpo dele, o corpo dele continuou indo lá, todo esbagaçado lá. Ele viu, a última coisa que ele viu foi o corpo dele todo moído, sendo levado pela ambulância. Mas o espírito e a alma dele, os anjos pegaram. Irmão, foram os anjos que levaram ele. Os anjos. Chegou a hora, os anjos estão ali para te levar, eles são os mensageiros de Deus. Tem ali uma missão, te levar para a casa do Pai. E ele vai contando, ele vê, a terra vai ficando lá para trás, e ele vai vendo a terra, e vê a lua, e vê os planetas, e vai subindo, e vai embora. Algumas coisas ele não fala desse episódio, mas, de repente, ele entra numa espécie de um túnel, e, de repente, ele está lá, num lugar, os 2 anjos entregam ele a outro anjo, que era o anjo encarregado de levar ele para os determinados lugares. E a primeira coisa que o anjo faz é dizer: eu vou te mostrar o paraíso. Paraíso. E ele vai naquele lugar, e ali tem um culto, é um culto maravilhoso. Todo mundo vestido com vestes resplandecentes. As roupas pareciam que saíam do corpo das pessoas, eram roupas que brilhavam, resplandeciam. Todos pareciam não ter distinção de raça. E o pastor Daniel é nigeriano, ele é negro. E disse: não tinha distinção de raça. E eles levantavam as mãos e louvavam. E o pastor ficou tão empolgado com aquilo, ele falou: eu quero entrar ali. O anjo disse: se você entrar, você não volta. Você não foi trazido aqui para ficar aqui. Não foi para isso que te trouxeram aqui. Não fala de voltar, não. Não foi para isso que te trouxeram aqui, que você foi trazido aqui. E disse para ele: agora eu vou te levar num outro lugar. Vou te levar na Nova Jerusalém. E na medida em que falavam, eles já estavam na Nova Jerusalém. Nova Jerusalém é uma cidade. É uma cidade quadrada, como eu já falei para vocês. É um cubo. 2.600 quilômetros em cada dimensão. Mas não tem ninguém em Nova Jerusalém. E ali, então, ele chega. E aquele perfume de flores, a coisa mais gostosa do mundo. E, de repente, ele escuta cânticos. Mas ele não olha, não vê ninguém. Ele diz: mas quem que está cantando? Perguntou para o anjo. E aí o anjo disse: as flores estão cantando. E louvando a Deus. Aí ele chega perto e vê a flor cantando. Ele descreve isso. Então não dá para descrever tudo, porque não tem a linguagem própria
Mesmo nesse século XXI, nós não temos a linguagem própria. Daí o anjo disse para ele, olha, as mansões que Jesus disse que viria preparar já estão prontas, mas os santos não. Irmão, isso é muito sério. Para pensar. Pensa. Deus te deu um cérebro para você pensar, não é para criar cabelo nessa cabeça, é pensar. Os que pensam bastante até nem cabelo mais tem. Isso não tem nada a ver com cabelo. Esse negócio de cabelo é genética, não é nada disso não. Né, Druco? Então, preste atenção. Pensa. As mansões que Jesus disse que viria preparar já estão prontas. Mas os santos não estão prontos. Ô meu irmão, minha irmã, apruma o corpo. Você não está pronto. Isso foi falado em 2001. Da Daniel Kchuko. A igreja está atrasando a volta de Jesus. Porque não está pronta, já poderia ter levado. Antes de 2001. Lá no final de 2000. Mas não está pronta. Os pastores têm grande parte de culpa nisso aí. Em vez de pregar aquele tema lá, ó, não pregam. Fica pregando prosperidade, isso, aquilo, aquilo outro. Mas, irmão, depois você lê esse testemunho, está lá no meu site. Se você pegar lá meu nome, né, valtenirporto.com, você vê lá, ressuscitar dentre os mortos. Ou põe na internet, ressuscitar dentre os mortos, vai aparecer os vídeos dele, material, essa tradução. Né? O que eu quero dizer para você é que, quando nós partimos aqui, nós vamos para um lugar definido, que é o paraíso. Quanto tempo nós vamos ficar lá, pastor? Presta atenção. O nosso corpo vai ficar aqui na terra, não vai? Aguardando a ressurreição do corpo. E o nosso espírito e a nossa alma vai estar lá. Então, vai chegar um momento que nós vamos voltar para receber o nosso corpo ressurreto e glorificado, semelhante ao corpo que Jesus tinha quando ressuscitou. Então, o paraíso não é um lugar definitivo, é um lugar provisório, mas é um lugar de gozo, de bênção. Depois nós vamos para a casa do nosso Pai. Aonde que está localizado o paraíso? Não sei, a Bíblia não fala, mas é nas dimensões espirituais. Agora, a Bíblia fala onde é que está localizado o inferno, viu? É aqui embaixo. O Sheol é aqui embaixo. O livro de Provérbios diz que o caminho da vida é para cima, para que o homem se desvie do Sheol, que é embaixo, lugar de habitação das almas dos mortos. É bom ler Provérbios e aprender isso. Então, irmãos, não tenha medo de partir. Partir é um privilégio. E você, como eu, depois de vivermos tantos anos e ter a oportunidade de servir a Deus, de amealharmos galardão no céu. Que galardão nada mais é daquela posição que nós vamos ter no reino de Deus. Galardão é posição, não é salvação. Salvação é justificação pelos méritos de Cristo, e só os méritos de Cristo e ninguém mais. Mas galardão é tudo aquilo que você fez. Jesus disse que até um copo d'água que você desse a um pequenino seria anotado como um galardão para você.
Então, quando você tem aqui, trata de fazer galardão. Faça o bem a todos, como diz a Bíblia, porque você vai estar melhorando a sua posição no reino. Para onde você for. Quando Jesus encerra o Apocalipse, ele diz assim: eis que cedo venho, e comigo está o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Obras têm galardão. Seja bom, seja generoso, seja amoroso, se interesse pelo teu próximo, em ajudar o teu próximo. Não fala mal dele, ao contrário. Se você não puder falar bem, cala a tua boca. Melhor assim. Creio que está mais do que bom, né? Quem quer ir para o céu aí? Tem uma coisinha, hein? Tem que passar pela morte antes. Não tem problema, né, irmã? Tudo bem. Se Jesus não voltar logo, nós passaremos por essa experiência sem maiores traumas. Por quê? Para começo de conversa, Deus vai mandar 2 anjos buscar a gente, cada um de nós. Tá? Vamos ficar em pé? Quando você ressuscitar, o seu corpo ressuscitar, né? Que o teu espírito e a tua alma não morrem, portanto, a ressurreição é somente do corpo. Quando você ressuscitar, você vai ressuscitar com um corpo imortal e glorificado, semelhante ao que Jesus tinha. Você pode levantar suas mãos e agradecer a Deus. Senhor, graças te damos, porque a tua palavra nos ensina, e as lições dela são preciosas. Ela é verdadeiramente lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Senhor, que cada irmão da terceira idade seja preparado por ti, Senhor, e possa viver uma vida que te agrade. Viver, Senhor, uma vida que honra ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado pela essa igreja, pelo ministério da terceira idade, pelas irmãs Carme e Maria das Graças, que cuidam dessas ovelhas do Senhor. Ó Pai, que cada um de nós possamos ansiar, como Paulo ansiava, como os discípulos ansiavam, estar para sempre com o Senhor. Maranata é a nossa oração. Assim oramos no nome de Jesus. Amém.